O aeroporto internacional de São Paulo fervilhava naquela manhã de quinta-feira. Entre os terminais de embarque, um jato particular se preparava para decolar rumo à Califórnia. Dentro da aeronave luxuosa, o caos havia se instalado de forma inesperada. Rafael Montenegro, de 42 anos, empresário bilionário do ramo de tecnologia, caminhava nervosamente pelos corredores estreitos do avião. Seus olhos azuis gelados refletiam uma irritação crescente enquanto observava duas babás experientes fracassarem miseravelmente em acalmar dois bebês gêmeos que choravam sem parar há mais de uma hora. Senhor Montenegro, nós tentamos de tudo, disse Mônica, uma das babás, com o rosto vermelho de cansaço. Mamadeira, chupeta, músicas, nada funciona. Eles só param quando a mãe fala com eles em árabe, mas a senhora Letícia viajou ontem para o Líbano. Rafael passou a mão pelos cabelos escuros, sentindo a tensão se acumular em seus ombros largos. Aos 42 anos, havia construído um império tecnológico, mas dois bebês de 8 meses conseguiam deixá-lo completamente perdido. Os pequenos Miguel e Mateus, filhos de sua cunhada, estavam sob sua responsabilidade temporária, e aquela viagem de negócios não podia ser adiada. "Quanto tempo ainda temos até a decolagem?" perguntou ele ao piloto, que apareceu na cabine com expressão preocupada. 15 minutos, senhor. Mas com esse barulho, talvez seja melhor adiarmos." "Não!" Rafael cortou bruscamente. "Essa reunião vale 200 milhões de reais. Encontrem uma solução." Foi nesse momento que ela apareceu. Camila Santos, de 29 anos, entrou silenciosamente no jato carregando seus materiais de limpeza. Seus olhos azuis claros contrastavam com os cabelos loiros presos num coque simples. Vestia um uniforme azul marinho discreto e caminhava com a cabeça baixa como se quisesse se tornar invisível. Ela havia sido contratada às pressas pela empresa de limpeza para higienizar a aeronave antes do voo. Vinha de Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, onde morava com a avó em uma casa simples de 2 cômodos. Trabalhava de madrugada, limpando escritórios e durante o dia cuidando da idosa, que precisava de medicamentos caros. Enquanto limpava discretamente os compartimentos, Camila ouvia o choro desesperado dos bebês. Seu coração se apertou. Havia algo naquele som que a tocava profundamente. Talvez porque ela própria conhecesse a sensação de desespero, de não ser compreendida. "Por favor, Habib, pare de chorar", murmurou uma das babás em desespero, usando uma das poucas palavras árabes que conhecia. Camila parou de repente. Ela conhecia aquela palavra, conhecia muito mais que isso. Durante anos, nas madrugadas solitárias, havia estudado idiomas sozinha. Português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e árabe. Era seu escape da realidade dura, sua janela para um mundo que parecia inalcançável. Aprendera árabe através de vídeos no YouTube e livros doados por uma mesquita no centro da cidade. O choro dos bebês se intensificou. Rafael gesticulava nervosamente. As babás se olhavam sem saber o que fazer, e o piloto aguardava uma decisão. Camila hesitou por um momento. Não era problema dela. Ela estava ali apenas para limpar. Mas algo mais forte que sua timidez a empurrou para a frente. "Com licença", disse ela baixinho, aproximando-se do berço improvisado onde os gêmeos se debatiam em lágrimas. Rafael se virou, notando pela primeira vez a presença da jovem faxineira. "Você precisa terminar logo a limpeza." "Estamos atrasados", disse ele secamente. Camila engoliu em seco, mas não recuou. Eu posso tentar ajudar com os bebês." "Você?" Rafael arqueou uma sobrancelha. "As babás são profissionais experientes e não conseguiram. O que uma..." Ele parou antes de completar a frase, mas Camila entendeu o que ele ia dizer. "O que uma faxineira pode fazer, não é?" Ela completou, erguendo o queixo pela primeira vez e encontrando seus olhos azuis.
Talvez mais do que o senhor imagina. Havia algo naquele olhar que fez Rafael parar. Uma mistura de vulnerabilidade e determinação que ele nunca havia visto antes. Contra sua lógica, ele assentiu. Camila se aproximou devagar dos bebês que choravam cada vez mais alto. Respirou fundo e começou a cantar suavemente. Nam ya Habibi, Nam ya Walidna, Nam ya Kamar, Nam ya Hilv. O efeito foi imediato e quase mágico. Os choros se transformaram em soluços, depois em suspiros, até que um silêncio abençoado tomou conta da cabine. Miguel e Mateus a olhavam, com seus olhinhos castanhos ainda úmidos, mas completamente tranquilos. Rafael ficou paralisado. As babás se entreolharam incrédulas. O piloto sorriu pela primeira vez em horas. Como você soube? Perguntou Rafael, sua voz mais baixa, quase sussurrada. Camila baixou os olhos novamente, o rubor tomando conta de suas bochechas claras. Eu estudei árabe, sozinha, nas horas vagas. Horas vagas de uma faxineira? Ele perguntou, e imediatamente se arrependeu do tom que usou. Novamente, ela e dessa vez Rafael viu uma chama que não esperava. As pessoas simples também sonham, senhor Montenegro. Também aprendem, também sentem. Por alguns segundos, eles se olharam em silêncio. Rafael sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Uma sensação que não experimentava há anos. Curiosidade genuína por outra pessoa. Quanto você ganha por mês? Perguntou ele de repente. Por quê? Ela retrucou desconfiada. Porque eu quero contratar você, não como faxineira, como cuidadora dos bebês durante esta viagem. Camila piscou várias vezes processando a proposta. Eu não entendo. É simples. Você conseguiu acalmá-los quando ninguém mais conseguiu. Preciso que venha comigo para a Califórnia. 5 dias. Pagarei 10 vezes seu salário mensal. O coração de Camila disparou. 10 vezes seu salário. Seria suficiente para comprar os remédios da avó por 6 meses. Mas viajar para outro país com um homem que não conhecia? Eu preciso cuidar da minha avó, ela murmurou. Posso providenciar uma enfermeira particular para ela? A melhor de São Paulo. Camila olhou para os bebês, agora dormindo pacificamente em seus braços. Olhou para Rafael, cujos olhos azuis pareciam menos frios, quase suplicantes. Pensou na avó, nos remédios, nas contas em atraso. Eu aceito, disse ela finalmente surpreendendo a si mesma. E foi assim que a vida de Camila Santos mudou para sempre, dentro de um jato particular no aeroporto de São Paulo, segurando 2 bebês que só ela conseguia acalmar. Se você está acompanhando essa história, deixe um like e me conte nos comentários de que cidade você está assistindo. Quero saber onde estão meus queridos seguidores. E se inscreva no canal para não perder o que vai acontecer entre Camila e Rafael. O voo de 14 horas para Los Angeles se transformou numa jornada de descobertas inesperadas. Camila, que nunca havia pisado num avião, tentava disfarçar seu nervosismo enquanto cuidava dos gêmeos com uma naturalidade que impressionava a todos a bordo. Rafael observava discretamente da poltrona em couro italiano, fingindo trabalhar no laptop, enquanto havia cantarolar canções árabes para Miguel e Mateus. Havia algo hipnotizante na maneira como ela se movia. Graciosa apesar da insegurança, gentil apesar da dureza que a vida certamente lhe havia imposto. Você aprendeu árabe onde mesmo? Perguntou ele quando ela se aproximou para pegar uma mamadeira. Camila hesitou, sentindo o peso do julgamento que sempre acompanhava essa pergunta. Na internet e numa mesquita no centro de São Paulo, o imã me emprestava livros. E os outros idiomas? Que outros idiomas? Ela fingiu não entender, mas o rubor em suas bochechas a entregou. Rafael sorriu. A primeira vez em meses. Você murmurou algo em francês quando Miguel fez aquela careta e agradeceu em inglês quando a comissária trouxe água. Camila suspirou,
sabendo que não adiantava mais esconder. 7 idiomas. Aprendo sozinha, sempre gostei. Professora do ensino médio dizia que eu tinha facilidade, mas ela deu de ombros como se fosse bobagem. Mas, Rafael insistiu, se inclinando para a frente, genuinamente interessado. Mas de que adianta saber idiomas quando você trabalha limpando banheiros? Ela disse com uma amargura que machucou Rafael mais do que ele esperava. Talvez adiante mais do que você imagina, ele respondeu baixinho. Durante o voo, eles conversaram de forma hesitante no início, depois, com mais fluidez. Rafael descobriu que Camila havia estudado letras por 2 anos numa universidade pública antes de trancar o curso para cuidar da avó. Ela descobriu que ele havia perdido os pais jovem e construído seu império a partir de uma pequena empresa de softwares no interior de São Paulo. "Por que você nunca casou?" perguntou Camila, embalando Mateus, que havia acordado manhoso. A pergunta pegou Rafael desprevenido. "As mulheres do meu círculo, elas gostam mais da minha conta bancária do que de mim." "E como?" "Você sabe a diferença?" Ele parou pensativo. "Boa pergunta. Talvez porque nenhuma delas tenha me olhado do jeito que você olha para esses bebês." Camila sentiu o rosto esquentar. "Eu olho com carinho porque eles precisam. É isso que crianças merecem. E adultos não?" O silêncio que se seguiu foi carregado de significados que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Quando chegaram a Los Angeles, Rafael surpreendeu Camila mais uma vez. Em vez de levá-la para um hotel, a instalou numa suíte na ala de hóspedes de sua mansão em Beverly Hills. A casa era deslumbrante, uma arquitetura moderna com vista para a cidade, piscina infinita e jardins que pareciam saídos de revista. "É aqui que você mora?" Ela perguntou boquiaberta. "Uma das casas," ele respondeu, sem soberba, apenas como fato. "Mas confesso que nunca reparei muito na vista até hoje." Naquela noite, depois de colocar os bebês para dormir, Camila saiu para a varanda de sua suíte. O céu estrelado de Los Angeles se estendia, infinito acima dela, e pela primeira vez em anos, ela se permitiu sonhar acordada. Rafael apareceu na varanda ao lado, 2 xícaras de chá nas mãos. "Chá de camomila", disse ele, oferecendo uma. "Minha mãe costumava fazer quando eu não conseguia dormir." "Você tinha pesadelos?" ela perguntou, aceitando a xícara morna. "Tenho até hoje", ele admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. "E você?" "Também. Sonho que estou afogando e ninguém me vê." Eles beberam o chá em silêncio, contemplativo, o cheiro de jasmim do jardim flutuando entre eles. Por um momento, o CEO bilionário e a faxineira de São Paulo eram apenas 2 seres humanos compartilhando suas vulnerabilidades sob as estrelas. "Camila", Rafael disse seu nome pela primeira vez, saboreando cada sílaba. "Você quer jantar comigo amanhã, depois que as crianças dormirem?" Ela o olhou surpresa. Como um encontro, como 2 pessoas que gostariam de se conhecer melhor. Ele corrigiu gentilmente. Camila sentiu seu coração acelerar perigosamente. "Eu não sei se é uma boa ideia." "Por que não?" Ela gesticulou para si mesma, depois para ele. "Veja só nós 2, Rafael. Você é você e eu sou eu. E o que há de errado em ser você?" A pergunta simples fez os olhos de Camila se encherem de lágrimas. Ninguém nunca havia perguntado isso antes. Durante toda a vida, ela havia ouvido sobre tudo que estava errado em ser quem era. Pobre demais, simples demais, sonhadora demais. "Nada", ela sussurrou, mais para si mesma que para ele. "Talvez não haja nada de errado." E ali, naquela varanda em Beverly Hills, algo começou a florescer entre eles. Algo que nenhum dos 2 esperava, mas que ambos desejavam secretamente há muito tempo. Amor verdadeiro. O restaurante escolhido por Rafael era íntimo e elegante, com vista panorâmica para o Oceano Pacífico.
Camila havia passado horas se arrumando com as poucas roupas que trouxera, optando por um vestido azul marinho simples que realçava seus olhos claros. Quando Rafael a viu descendo as escadas de sua mansão, ele literalmente esqueceu de respirar. Não era apenas a beleza natural dela, era a maneira como carregava uma dignidade silenciosa, mesmo claramente fora de sua zona de conforto. "Você está linda", disse ele, e pela primeira vez na vida realmente quis dizer essas palavras. No restaurante, Camila observava tudo com curiosidade mal disfarçada. Os garçons impecáveis, a louça fina, os outros clientes claramente pertencentes a um mundo que não era o seu. Rafael percebeu seu desconforto. "Estamos indo embora", disse ele de repente. "Por quê? Fiz algo errado?" "Não, esse lugar está errado para nós." Eles saíram sob olhares curiosos e foram parar numa pequena taqueria mexicana que Rafael conhecia desde a faculdade. O ambiente descontraído fez Camila relaxar imediatamente. "Agora sim", ela sorriu, provando o primeiro taco. "Isso é mais o meu estilo." "O nosso estilo", ele corrigiu, e ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. A conversa fluiu naturalmente. Rafael contou sobre sua infância no interior de São Paulo, filho de um mecânico e uma professora primária. Camila riu quando ele descreveu suas tentativas desastrosas de consertar carros na oficina do pai. "Você não nasceu rico?" ela perguntou surpresa. "Nem de longe. Meu primeiro computador eu montei com peças usadas que catava no lixão eletrônico da região. Minha mãe achava que eu estava louco." "E sua família? Eles ainda moram no interior?" O sorriso de Rafael se apagou. "Eles se foram quando eu tinha 25 anos. Acidente de trânsito." Camila instintivamente estendeu a mão e tocou a dele sobre a mesa. "Sinto muito." O toque simples fez Rafael sentir uma conexão que não experimentava há anos. "Foi depois disso que mergulhei de cabeça no trabalho. Construir a empresa virou minha forma de fugir da dor." "E funcionou?" "Até hoje", ele admitiu, olhando nos olhos dela. "Até encontrar você." O clima entre eles se intensificou. Camila retirou a mão, sentindo-se vulnerável demais. "Conte-me sobre sua avó." Rafael mudou de assunto, percebendo seu desconforto. O rosto de Camila se iluminou. "Vovó Conceição é a pessoa mais sábia que conheço. Ela me criou depois que eles não puderam mais cuidar de mim. Foi ela quem me ensinou que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Por isso você estuda idiomas. Por isso e por quê? Sempre sonhei em conhecer o mundo. Idioma é uma ponte, sabe? Te conecta com pessoas, culturas, histórias." Rafael a observou falar, notando como seus olhos brilhavam quando falava de suas paixões. "Você já saiu do Brasil antes?" "Nunca. Esta é minha primeira viagem." Ela riu baixinho. "E que viagem! 2 dias atrás eu estava limpando banheiros no aeroporto. Hoje estou jantando em Los Angeles com você." "Com sorte para mim", ele disse sinceramente. Camila o estudou por um momento. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Por que você não tem filhos? Homem como você, um homem como eu, o quê? Bem-sucedido, bonito, ainda jovem." Rafael sorriu do elogio envergonhado. "Nunca encontrei alguém com quem quisesse construir uma família. E você? Já foi casada?" "Quase", ela respondeu, mexendo nervosamente no guardanapo. "Há 3 anos. Mas ele não aguentou quando ficou desempregado. E eu comecei a ganhar mais que ele com os trabalhos de limpeza. Disse que não ia ser sustentado por uma mulher." "Idiota", Rafael murmurou. "Foi melhor assim. Descobri que ele não me amava de verdade. Amava a ideia de ter uma mulher submissa esperando em casa." "E agora? Há alguém em sua vida?" Camila balançou a cabeça. "Não sobra tempo para relacionamentos. Entre trabalhar e cuidar da vovó, todo mundo merece amor, Camila." "Até as faxineiras?"
Ela perguntou com uma ironia que escondia insegurança real. Especialmente as faxineiras inteligentes, corajosas e lindas que falam 7 idiomas. O rubor tomou conta do rosto dela. Você está flertando? Comigo, Rafael Montenegro? Estou. Ele admitiu sem hesitação. E você, está flertando de volta? Camila fingiu pensar. Talvez, um pouquinho. Eles riram juntos, e naquele momento as diferenças sociais pareceram irrelevantes. Eram apenas 2 corações se reconhecendo. Na volta para casa, caminharam pela praia em silêncio. Rafael tirou os sapatos e as meias. Camila fez o mesmo com suas sandálias. A areia fria entre os dedos dos pés, o som das ondas, a lua cheia refletindo na água. Tudo conspirava para criar um momento mágico. Camila, Rafael parou e se virou para ela. Eu sei que isso é loucura, que nos conhecemos há apenas 2 dias, mas... Mas, ela sussurrou, o coração disparado. Eu gostaria muito de beijá-la. Ela ficou imóvel por um momento que pareceu eterno. Depois, devagar, assentiu. O beijo foi suave no início, hesitante, como se eles estivessem descobrindo um território novo e sagrado. Depois se aprofundou, carregado de toda a solidão e desejo reprimido que ambos carregavam. Quando se separaram, estavam ofegantes. Isso muda tudo, Camila suspirou. Espero que sim, Rafael murmurou contra sua testa. Mas nenhum dos dois imaginava que naquele exato momento uma tempestade se formava no horizonte. Uma que testaria não apenas seus sentimentos, mas quem eles realmente eram quando confrontados com a pressão do mundo real. Gente, que momento! Vocês acreditam no amor à primeira vista? Já viveram algo parecido? Contem nos comentários suas histórias. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever para acompanhar o que vem por aí, porque as coisas vão ficar ainda mais intensas. A semana em Los Angeles passou como um sonho. Camila se adaptou à rotina de cuidar dos gêmeos durante o dia, enquanto Rafael participava de reuniões de negócios. As noites eram deles, jantares, conversas até tarde, passeios pela cidade. A conexão entre eles se aprofundava a cada momento compartilhado. Mas toda lua de mel tem seu fim. Tudo começou a desmoronar numa sexta-feira, quando Patrícia Almeida, diretora de recursos humanos da empresa de Rafael e uma das sócias minoritárias, chegou inesperadamente à mansão para uma reunião de última hora. Patrícia era uma mulher de 45 anos, elegante e implacável nos negócios. Havia tentado conquistar Rafael por anos, frustrada por ele nunca retribuir seus avanços. Quando viu Camila brincando com os bebês no jardim, usando um vestido simples que Rafael havia comprado para ela, sua expressão se endureceu. Rafael, querido, disse ela, beijando-o no rosto com mais intimidade do que o necessário. Não sabia que você havia contratado uma nova babá. Patrícia, esta é Camila. Ela está me ajudando com Miguel e Mateus. Patrícia estudou Camila dos pés à cabeça, notando imediatamente a diferença de classe. A pele bronzeada que denunciava trabalho ao sol, as unhas simples, a postura que tentava disfarçar a insegurança. Prazer, Camila. E de onde você veio? São Paulo, Camila respondeu, sentindo instintivamente a hostilidade velada. Que bairro? A pergunta aparentemente inocente era uma armadilha. Camila hesitou, sabendo que sua resposta seria julgada. Cidade Tiradentes, disse ela, erguendo o queixo com dignidade. O sorriso de Patrícia se tornou mais afiado. Que interessante. E qual é sua formação? Rafael percebeu o tom inquisitório e interveio. Patrícia, não precisa interrogá-la. Só estou sendo amigável, querido. Afinal, ela está cuidando dos bebês da família. Durante a reunião de negócios, Camila ficou no quarto com as crianças, mas podia ouvir fragmentos da conversa na sala ao lado. Patrícia não perdia a oportunidade de fazer comentários sutis. Você precisa ter cuidado, Rafael.
Uma pessoa da classe dela pode ter segundas intenções. Ela nem sabe direito como você é rico. Imagina quando descobrir. Essas meninas são espertas, sabem como conquistar homens bem-sucedidos. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Camila. Ela tinha ouvido comentários similares à vida toda, mas vindo de alguém do círculo de Rafael, doía ainda mais. Naquela noite, durante o jantar, Camila estava mais quieta que o normal. Aconteceu alguma coisa? Rafael perguntou, notando sua mudança de humor. Sua sócia não gosta de mim, Camila disse diretamente. Rafael suspirou. Patrícia é complicada, não liga para ela. É fácil para você falar. Você não ouviu o que ela disse sobre mim. O que ela disse? Camila hesitou. Depois decidiu ser honesta. Que eu sou interesseira, que estou atrás do seu dinheiro, que meninas como eu são perigosas para homens como você. Rafael se levantou bruscamente, claramente irritado. Ela não tinha direito de dizer isso. Mas talvez ela tenha razão, Camila murmurou. Como assim? Olhe para nós, Rafael, olhe bem. O que as pessoas vão pensar? O que seus amigos, seus sócios, sua família vão dizer quando souberem que você está se envolvendo com uma faxineira? Não me importa o que vão pensar. Deveria importar. Sua reputação, seus negócios. Eu não quero ser a causa de problemas na sua vida. Rafael se aproximou e segurou as mãos dela. Você não é um problema, Camila. Você é a melhor coisa que aconteceu comigo em anos. Hoje foi só um aperitivo. Quando voltarmos ao Brasil, quando sua família souber, quando a imprensa descobrir, você tem certeza de que vai aguentar? A pergunta ficou suspensa no ar como uma profecia. 2 dias depois, eles retornaram ao Brasil. Rafael instalou Camila em um apartamento no Itaim Bibi e ofereceu a ela um emprego oficial em sua empresa, não como faxineira, mas como assistente de comunicação internacional, aproveitando seus conhecimentos linguísticos. Por algumas semanas, tudo parecia perfeito. Camila trabalhava durante o dia, estudava à noite para se aprimorar, e os fins de semana eram de Rafael. Eles mantinham o relacionamento discreto, encontrando-se longe dos olhares curiosos. Mas segredos têm prazo de validade. A bomba explodiu numa quinta-feira qualquer. Uma foto dele saindo de um restaurante foi publicada num blog de fofocas com a manchete: bilionário da tecnologia namora ex-faxineira. A matéria era cruel, cheia de insinuações sobre interesse financeiro e diferenças de classe. Em poucas horas, a notícia estava em todos os lugares. Redes sociais, jornais, programas de televisão. Camila se tornou o assunto do momento, e não de uma forma positiva. Os comentários online eram devastadores. Mais uma interesseira que conseguiu fisgar um rico. Deve ser muito boa de cama. Para ele se interessar. Coitado dele, não vê que ela só quer o dinheiro. Camila leu cada comentário como um tiro no peito. Rafael tentou consolá-la, mas ela estava inconsolável. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela chorava em seus braços. Sabia que não daria certo. É só barulho, amor. Vai passar. Não vai passar, Rafael. Nunca vai passar. Eu sempre serei a faxineira que pescou o milionário. Sempre. Foi então que Patrícia deu o golpe final. Ela organizou uma reunião de emergência com os principais sócios da empresa, argumentando que o relacionamento de Rafael estava prejudicando a imagem corporativa. Os investidores estão preocupados, ela disse friamente. A empresa está sendo associada a um escândalo. Precisamos controlar os danos. Que escândalo? Rafael retrucou. Estou namorando uma mulher incrível. Uma mulher que até semana passada limpava banheiros. Um dos sócios murmurou. E daí? Rafael se levantou furioso. Rafael, seja realista, Patrícia continuou. Você é a cara da empresa. Sua imagem afeta diretamente nossos negócios. Se você quer continuar com essa situação,
Talvez seja melhor dar um passo para trás na liderança. A ameaça era clara. Ou Camila, ou a empresa que ele havia construído com sangue, suor e lágrimas. Naquela noite, Rafael chegou em casa transtornado. Camila percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ele contou sobre a reunião, sobre a pressão dos sócios, sobre a ameaça velada ao seu cargo. Camila ouviu, tudo em silêncio, sentindo seu mundo desmoronar novamente. Então é isso, ela disse calmamente quando ele terminou. Eles estão certos. Não, eles não estão. Estão sim. Eu sou um problema na sua vida, uma complicação que você não precisava. Camila, não. Eu vou embora, Rafael. Não! Ele gritou. Não vou deixar você ir embora. Você não tem escolha. Se ficar comigo, vai perder tudo o que construiu. Se escolher a empresa, vai me perder. É uma escolha impossível. E eu não vou ser responsável por destruir sua vida. Ela se levantou e começou a juntar suas coisas. Camila, por favor, nós podemos enfrentar isso juntos. Ela parou e o olhou nos olhos, os seus cheios de lágrimas. Eu te amo, Rafael. Te amo tanto que vou fazer a coisa mais difícil da minha vida. Vou te deixar ir. E com essas palavras, ela saiu da vida dele, deixando Rafael sozinho com sua dor e uma escolha que poderia definir o resto de sua existência. 3 meses se passaram, desde que Camila saiu da vida de Rafael. 3 meses que pareceram 3 anos para ambos, carregados de uma dor surda que insistia em não cicatrizar. Rafael mergulhou no trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão. Seus dias começavam às 5 da manhã e terminavam depois da meia-noite. Fechava contratos milionários com uma frieza mecânica. Expandia negócios internacionais como quem resolve equações matemáticas. Mas seus olhos haviam perdido completamente o brilho. Os funcionários comentavam pelos corredores sobre a mudança radical no comportamento do CEO. Antes exigente, mas justo, agora era apenas impiedoso. Patrícia observava tudo com satisfação mal disfarçada. Oferecia ombro amigo nas reuniões que se estendiam, sugeria jantares de negócios que sempre acabavam sendo para 2, deixava documentos estrategicamente em sua mesa com bilhetes carinhosos, mas Rafael a mantinha à distância profissional com uma dureza que chegava a ser cruel. Você precisa sair um pouco, ela insistiu numa tarde particularmente tensa. Fazer alguma coisa que te distraia dessa situação. Que situação? Rafael perguntou sem levantar os olhos dos relatórios. Você sabe do que estou falando. Daquela menina. Já passou tempo suficiente, Rafael. Você precisa seguir em frente. Ele finalmente a olhou. E havia tanto gelo em seus olhos azuis que Patrícia recuou involuntariamente. Nunca mais toque nesse assunto, disse ele em tom baixo, mas ameaçador. Nunca mais. Do outro lado da cidade, em Cidade Tiradentes, voltado para sua vida anterior, mas nada era igual. O apartamento no Itaim Bibi, que Rafael havia alugado para ela, permanecia fechado, as chaves devolvidas sem explicação. O emprego na empresa fora recusado antes mesmo de ser oferecido. Ela ligara para o RH no dia seguinte à separação, pedindo para não ser contactada. Voltou a trabalhar como faxineira, mas agora carregava uma dor diferente. Não era mais a dor da pobreza aceita com resignação. Era a dor aguda de quem havia provado como poderia ser diferente e teve que abrir mão voluntariamente. Cada manhã era uma luta para sair da cama. Cada sorriso forçado para os patrões era uma pequena morte. As colegas de trabalho notaram a mudança. Que foi, Camila? Você anda meio esquisita, disse Rosângela, que trabalhava na limpeza do mesmo prédio comercial. Parece que perdeu alguém da família. Perdi, Camila murmurou, esfregando o chão com mais força que o necessário. Nossa, desculpa. Era muito próximo? Camila parou de esfregar e olhou para a água suja do balde, vendo seu reflexo distorcido. Era a pessoa mais importante da minha vida.
Sua avó Conceição observava a neta se consumir em silêncio, dia após dia. A mulher que havia criado Camila com tanto amor e sabedoria sentia o coração se partir ao ver a jovem se transformando numa sombra de si mesma. "Minha filha, você está morrendo aos poucos", disse ela numa tarde particularmente chuvosa, enquanto tomavam café na cozinha pequena da casa. A chuva batia no telhado de zinco, com uma persistência melancólica que combinava com o humor de ambas. "Estou bem, vovó", Camila mentiu, mexendo o açúcar no café sem realmente beber. "Está nada. Desde que voltou daquela viagem, você é uma sombra de si mesma. Come mal, dorme pior, não sorri nunca. O que aconteceu lá na Califórnia que você não me contou?" Camila respirou fundo. Durante 3 meses, havia guardado segredo sobre tudo, sobre o jato particular, sobre Rafael, sobre os dias mágicos em Los Angeles, sobre o amor que floresceu e foi cortado pela raiz. Mas naquele momento, com a chuva caindo e o cheiro de café preenchendo a cozinha aconchegante, ela não aguentou mais carregar o peso sozinha. Contou tudo. Desde o momento em que entrou no avião para limpar e ouviu o choro dos bebês, até a noite em que saiu da vida de Rafael para sempre. Falou dos olhares, dos jantares, dos beijos na praia, da pressão dos sócios, das ameaças veladas, da decisão dolorosa de partir. Conceição ouviu tudo sem interromper, apenas balançando a cabeça de vez em quando, os olhos castanhos cheios de compreensão e tristeza. "E você acha que fez a coisa certa?", perguntou a idosa, quando Camila terminou de falar. "Fiz o que tinha que fazer. Nossos mundos são diferentes demais, vovó. Eu não posso destruir a vida dele por causa de um sentimento. Que bobagem, menina." Conceição bateu a mão na mesa com mais força do que esperado. "Mundo não é lugar geográfico, não é conta bancária, não é onde você nasceu. Mundo é onde seu coração está, onde você se sente viva, onde você pode ser quem realmente é." Camila olhou para a avó, surpresa com a veemência. "Você acha que eu não sei o que é amar alguém de classe diferente?" Conceição continuou, os olhos brilhando com memórias antigas. "Você acha que eu sempre fui pobre?" "Vovó, do que você está falando?" Conceição se levantou lentamente, as articulações reclamando da umidade, e foi até o quarto. Voltou alguns minutos depois com uma caixa de sapatos amarelada pelo tempo, coberta de poeira. "Chegou a hora de você saber de uma coisa que guardei por mais de 27 anos. Com mãos trêmulas, ela abriu a caixa. Dentro havia documentos antigos, fotos em preto e branco, cartas escritas à mão, joias simples, mas elegantes. Conceição pegou uma foto e a estendeu para Camila. A imagem mostrava uma mulher jovem de uma beleza impressionante. Cabelos escuros presos num penteado sofisticado, vestido de seda, joias caras, posando ao lado de um homem igualmente elegante diante de uma mansão imponente. "Esta é sua mãe, Laila", disse Conceição suavemente. Camila pegou a foto com mãos trêmulas. "Vovó, essa não pode ser minha mãe. Minha mãe era... Você sempre disse que ela era... Era filha de Khalil al-Rashid, um dos empresários libaneses mais poderosos do Oriente Médio, Laila al-Rashid. Ela se apaixonou por seu pai, João, que era mecânico aqui no bairro. A família dela não apenas desaprovou, eles a ameaçaram de deserdá-la e cortar relações com toda a família se ela não abandonasse o casamento. O mundo de Camila parou. Ela olhava a foto, depois para a avó, depois para a foto novamente, tentando processar a informação. "O que você está dizendo, vovó?" "Estou dizendo que você não é apenas uma menina pobre da periferia, como sempre pensou. Você é neta de um dos homens mais ricos do Líbano, tem sangue nobre nas veias, herança de 2 culturas, história de gerações." Conceição mostrou outros documentos, certidões de nascimento e casamento, fotos da família, al-Rashid, cartas em árabe com tradução anexa,
recortes de jornal sobre a família. Quando seus pais se casaram em segredo, a família de sua mãe cumpriu a ameaça. Cortaram todos os laços, tiraram seu nome da herança, proibiram qualquer contato. Laila e João vieram morar aqui, nesta casa mesmo, que eu emprestei para eles. Foram 3 anos difíceis, mas de muito amor. Você nasceu aqui, neste quarto, numa noite de tempestade igual a esta. Camila sentia lágrimas escorrerem pelo rosto sem perceber. E depois? O que aconteceu? Sua mãe era criada no luxo, filha. Nunca havia passado necessidade. Aqui, mesmo com todo o amor do mundo, ela sofria. Saudade da família, da cultura, das tradições. Seu pai trabalhava dia e noite tentando dar a ela uma vida melhor, mas não era suficiente. A pressão, a saudade, as dificuldades financeiras, tudo foi minando o casamento. Conceição pausou, os olhos perdidos em memórias dolorosas. Quando você tinha 2 anos, a família de Laila mandou um emissário. Ofereceram perdão total, volta da herança, reconciliação completa, mas apenas se ela voltasse sozinha, sem João, sem você. E ela foi, Camila sussurrou, compreendendo. Ela chorou por dias antes de tomar a decisão. Disse que seria apenas temporário, que voltaria quando conseguisse convencer a família. Mas seu pai não acreditou. Eles brigaram terrivelmente. Ela partiu numa madrugada, deixando apenas uma carta. Conceição pegou um envelope amarelado. Esta carta. E uma promessa de que voltaria, mas não voltou. Não. Seu pai esperou 2 anos. Mandou cartas, tentou contato, chegou até a vender tudo o que tinha para comprar uma passagem para o Líbano. Mas a família de Laila havia se mudado, deixado endereços falsos. João não conseguiu encontrá-la. E ele desistiu. Ele se desesperou. Começou a beber, perdeu o emprego, não conseguia mais cuidar de você direito. Uma noite, ele apareceu aqui chorando, te trouxe no colo e disse: "Cuida dela, dona Conceição. Eu não consigo mais. Ela merece coisa melhor que um pai fracassado." Camila soluçava agora, as peças de sua história finalmente se encaixando. No dia seguinte ele desapareceu, nunca mais o vimos. Ouvi dizer que foi embora para o interior, tentou recomeçar a vida, mas nunca tive certeza. E minha mãe? Tentou contato algumas vezes ao longo dos anos. Mandava cartas através de advogados, dinheiro para sua educação. Foi assim que consegui pagar seus estudos até você trancar a faculdade. Mas eu nunca respondi. Nunca disse que você estava aqui. Achei que seria melhor assim, que vocês precisavam de estabilidade. Conceição pegou outro envelope, este mais novo. Mas ela nunca desistiu. Esta carta chegou no seu último aniversário. Está esperando há 3 anos você estar pronta para ler. Com mãos que tremiam violentamente, Camila abriu o envelope. Dentro havia várias folhas escritas à mão em português e árabe, com uma caligrafia delicada e elegante. Minha querida e amada filha Camila, se você está lendo esta carta, significa que Conceição finalmente decidiu que chegou a hora de você saber a verdade. Não passa um dia, 1 hora, 1 minuto sem que eu pense em você. Sei que minha partida causou dor imensurável, mas espero que um dia entenda que, às vezes, o amor nos força a fazer escolhas que nos destroem por dentro. Você deve ter crescido achando que é apenas uma menina comum da periferia, mas saiba que tem dentro de si a força de 2 culturas orgulhosas, a sabedoria de 2 línguas ancestrais, o coração capaz de amar além de qualquer diferença ou preconceito. Seu avô Calil se arrependeu amargamente da escolha que nos forçou a fazer. Ele é um homem velho agora, e seu maior desejo é conhecer a neta, que só viu em fotos de longe. A fortuna da família, que por direito também é sua, está esperando. Mas sei que dinheiro não compra o tempo perdido, o amor que não pude dar, os abraços que não pudemos trocar. Nunca, jamais,
Deixe ninguém diminuir quem você é por causa de onde nasceu ou quanto dinheiro tem na conta. O amor verdadeiro vê a alma, reconhece o caráter, valoriza a pessoa inteira. Se alguém te ama apenas quando você está por cima, não te ama de verdade. Se alguém te abandona quando a sociedade pressiona, não merece seu coração. Cometi o erro de escolher a aprovação da família em vez do amor verdadeiro. Paguei esse preço todos os dias desde então. Não cometa o mesmo erro, minha filha. Lute pelo que seu coração diz ser certo. Seja corajosa onde eu fui covarde. Se um dia quiser me conhecer, me encontrar, conhecer sua família libanesa, saiba que minha porta sempre estará aberta. Nossos braços sempre te esperarão, mas se escolher não vir, também entenderei. Não tenho direito de exigir nada depois de tanto tempo. Apenas saiba que você é amada, profundamente, eternamente amada. Com todo o meu amor e arrependimento, Laila Al-Rashid, Santos PS. Aprendi que você estuda idiomas. Isso me enche de orgulho. As línguas são pontes entre corações, entre culturas. Continue estudando. Continue sonhando. O mundo é muito maior e mais bonito do que você imagina. Camila chorou como não chorava desde criança. Lágrimas de dor pela infância sem mãe, de raiva pela mentira mantida por tanto tempo, de compreensão pelo sofrimento de todos os envolvidos, de alívio por finalmente conhecer sua história completa. Vovó, ela soluçou, por que nunca me contou nada disso? Porque você não estava pronta, filha. Precisava viver sua própria história primeiro, descobrir quem você é, por seus próprios méritos, não pela herança dos outros. E por quê? Porque eu temia que, se soubesse, fosse embora também. Eu jamais abandonaria a senhora. Eu sei disso agora. Mas uma velha tem medo dessas coisas. Camila passou a noite inteira acordada, relendo as cartas, olhando as fotos, processando toda a revelação. Não era a menina pobre e sem perspectivas que sempre achou ser. Tinha uma família rica e poderosa no Oriente Médio. Tinha história, tinha raízes que se estendiam muito além das fronteiras de Cidade Tiradentes. Mas mais importante que isso, tinha aprendido a amar verdadeiramente e havia deixado escapar por medo e insegurança, exatamente como sua mãe fizera 25 anos antes. A diferença era que ela ainda podia mudar essa história. Na manhã seguinte, com os olhos inchados, mas determinada, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ligou para Rafael. Ele atendeu no primeiro toque, como se tivesse o telefone grudado na mão, esperando aquela chamada há 3 meses intermináveis. Camila? A voz dele saiu rouca, carregada de emoção contida. Oi, Rafael, Precisamos conversar. Houve um silêncio do outro lado. Depois um suspiro profundo. Sim, ele disse simplesmente. Onde você quer se encontrar? No lugar onde tudo começou. No aeroporto de Congonhas, terminal de aviação executiva, Hangar 7. Quando? Agora, em 2 horas. Eu estarei lá. 2 horas depois, eles se encontraram no mesmo hangar onde tudo havia começado meses atrás. Lugar estava silencioso, apenas com o eco distante de aviões decolando. Rafael chegou primeiro, nervoso, ajeitando a gravata a cada minuto. Quando viu Camila se aproximando, o coração disparou. Ela estava diferente, mais magra, é verdade, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Mas havia algo novo em seu porte, uma determinação que ele não reconhecia, uma dignidade que parecia emanar de dentro para fora. Você está bem? Foi a primeira coisa que ele conseguiu dizer, lutando contra o impulso de correr até ela e tomá-la nos braços. Descobri algo sobre mim que muda tudo, ela disse, parando a alguns metros de distância. Mas antes de contar, preciso saber, você ainda me ama? A pergunta direta o pegou desprevenido, mas a resposta saiu sem hesitação. Jamais parei de te amar, nem por um segundo.
E sua empresa, os sócios, Patrícia, toda aquela pressão? Rafael respirou fundo, como se fosse mergulhar em águas profundas. Eu tomei uma decisão 3 semanas atrás. Vendi 51% das minhas ações para um consórcio americano. Continuo como CEO, mas não sou mais o dono absoluto. Eles não podem mais me chantagear com ameaças de afastamento. Camila piscou, surpresa. Você fez isso? Por mim? Fiz por nós. Porque finalmente entendi que não adianta ter todo o dinheiro do mundo se não tenho com quem compartilhar. Não adianta construir um império se volto para casa todas as noites para um palácio vazio. Pela primeira vez em 3 meses, Camila sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Então acho que posso te contar meu segredo. E contou tudo. Sobre a conversa com a avó, sobre Laila e João, sobre Khalil al-Rashid, sobre sua verdadeira origem, sobre a herança que nunca soube que tinha, sobre os motivos da separação dos pais. Rafael ouvia fascinado, não porque ela fosse herdeira de uma fortuna, mas porque finalmente entendia de onde vinha aquela força inexplicável, aquela dignidade natural, aquela capacidade de se manter íntegra mesmo nas piores situações. Não muda nada para mim, ele disse quando ela terminou. Rico ou pobre, herdeira ou faxineira, você sempre foi extraordinária aos meus olhos. Muda sim, ela retrucou, e agora havia uma firmeza em sua voz que ele nunca havia ouvido antes. Muda, porque agora eu sei quem sou de verdade. Sei que tenho valor por mim mesma, independente de aprovação externa. Sei que mereço amor, mereço respeito, mereço ser feliz. E sei que cometi um erro terrível ao fugir em vez de lutar. Eles se olharam por um longo momento, 3 meses de saudade e arrependimento suspensos no ar entre eles. Rafael, ela disse suavemente, você me perdoa por ter desistido de nós? Só se você me perdoar por ter deixado que outros decidissem minha vida. Eles se abraçaram ali mesmo no hangar, cercados pelo cheiro de combustível de avião e pelo barulho distante dos motores. Era o mesmo lugar onde se conheceram, mas agora eram pessoas diferentes, mais maduras, mais fortes, mais certas do que queriam e dispostas a lutar por isso. Tem uma coisa que preciso te pedir. Rafael murmurou contra seus cabelos loiros, respirando o perfume que havia sentido tanta falta. O quê? Ele se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos, então se ajoelhou ali mesmo, no chão frio do hangar, e tirou uma pequena caixa do bolso. Casa comigo, Camila Santos al-Rashid. Ela olhou para ele, depois para o anel. Simples, elegante, perfeito. Depois novamente para seus olhos azuis cheios de amor e esperança. Sério? Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Não quero perder mais um dia, mais uma hora sequer longe de você. Não quero deixar que mais nada, nem ninguém nos separe. E se o mundo inteiro for contra? E se sua família, meus novos parentes libaneses, a sociedade, todos disserem que não vai dar certo? Rafael se levantou e segurou as mãos dela, o anel ainda aguardando resposta. Então deixa que falem. A única opinião que me importa é a sua. Eu te amo, Camila. Amo sua inteligência, sua força, sua gentileza, seu jeito de ver o mundo. Amo quem você é quando está comigo. Amo quem eu me torno quando estou com você. Camila sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. E ali, onde tudo começou com o choro de 2 bebês que precisavam de cuidado, selaram seu futuro com um beijo que prometia que desta vez, nada nem ninguém conseguiria separá-los novamente. O casamento de Rafael e Camila foi planejado como uma celebração que honrasse a jornada extraordinária dos dois. Eles decidiram realizar 2 cerimônias distintas, cada uma representando um aspecto fundamental de sua história de amor.
A primeira cerimônia aconteceu na pequena igreja de São Francisco, no coração de Cidade Tiradentes. Era um sábado de manhã ensolarado e toda a comunidade se mobilizou para o evento. Camila havia insistido em se casar primeiro ali, no lugar onde cresceu, rodeada pelas pessoas que a viram crescer e sonhar. Ela chegou à igreja no carro simples do seu Joaquim, o vizinho aposentado que havia se oferecido para levá-la. Usava um vestido branco simples, mas elegante, que ela mesma havia escolhido numa loja do centro. Nos cabelos loiros, uma tiara delicada que havia pertencido à sua bisavó. Rafael a esperava no altar, visivelmente emocionado, usando um terno azul marinho sem gravata, mais descontraído que o habitual. A vovó Conceição, aos 78 anos, estava na primeira fileira, radiante de orgulho, usando seu melhor vestido azul marinho e um chapéu que havia comprado especialmente para a ocasião. Ao seu lado, Dona Rosângela, que trabalhava com Camila na limpeza, secava as lágrimas com um lenço florido. "Quem entrega a noiva?" perguntou o padre sorridente. "Eu", disse Conceição, levantando-se com dignidade. "Eu criei essa menina desde pequena, vi ela sonhar, vi ela lutar, vi ela se transformar na mulher extraordinária que é hoje. E agora a entrego para o homem que soube enxergar seu valor." Rafael segurou a mão de Camila com firmeza, e ela sentiu uma emoção profunda ao ver lágrimas nos olhos azuis dele. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. Quando trocaram alianças simples de ouro, toda a igreja sussurrou "Amém" em uníssono. O beijo que selou a união foi delicado, respeitoso, cheio de promessas. A festa aconteceu no salão da comunidade, decorado com flores do jardim de Dona Conceição e luzes de Natal emprestadas pelos vizinhos. Houve bolo caseiro feito pelas senhoras da igreja, brigadeiros da Dona Maria e música ao vivo com o violeiro Seu Pedro. Rafael dançou forró pela primeira vez na vida, rindo das próprias trapalhadas enquanto Camila o ensinava os passos básicos. "Nunca pensei que veria o dia em que um milionário dançaria forró no nosso salão", comentou Dona Rosângela divertida. "Ele não é apenas um milionário", respondeu Camila, observando o marido conversar animadamente com o pessoal da comunidade. "Ele é meu Rafael." 3 dias depois, a segunda cerimônia aconteceu numa fazenda deslumbrante em Campos do Jordão. Era um cenário completamente diferente. Jardins paisagísticos, flores importadas, uma decoração sofisticada que custara uma pequena fortuna. Mas o que mais impressionava os convidados não era o luxo, e sim a felicidade genuína dos noivos. Foi nessa cerimônia que aconteceu a maior surpresa de suas vidas. 2 dias antes do casamento, Camila estava nos preparativos finais quando recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz feminina com sotaque árabe pronunciado disse em português hesitante: "Alô? Eu gostaria de falar com Camila Santos." "Sou eu. Quem está falando?" "Meu nome é Laila Al-Rashid. Eu sou sua mãe." O mundo parou para Camila. Após semanas trocando cartas através de advogados, finalmente ouvia a voz da mulher que a havia gerado e abandonado 27 anos atrás. "Onde você está?" perguntou Camila, a voz embargada. "No aeroporto de Guarulhos. Cheguei hoje de manhã. Trouxe algumas pessoas da família que gostariam muito de te conhecer." Camila olhou para Rafael, que havia parado tudo o que estava fazendo ao perceber a importância da ligação. "Você quer vir para o casamento?" perguntou Camila, surpreendendo a si mesma. "Se você permitir, seria a maior honra da minha vida." 2 horas depois, um comboio de carros chegou à fazenda. Laila Al-Rashid desceu do primeiro veículo, e Camila sentiu como se estivesse olhando para uma versão mais velha de si mesma. A mulher de 52 anos havia mantido a beleza marcante, mas seus olhos carregavam décadas de arrependimento e saudade.
O primeiro encontro entre mãe e filha foi tenso e emocionante ao mesmo tempo. Elas se abraçaram hesitantemente, duas estranhas que compartilhavam sangue e história. Você é ainda mais linda do que imaginei. Foram as primeiras palavras de Layla, em português carregado de sotaque árabe, mas perfeitamente compreensível. Você parece exatamente como nas fotos, Camila respondeu, ainda processando a realidade de estar finalmente diante da mãe. Junto com Layla, havia vindo uma pequena comitiva. Khalil al-Rashid, o avô de 74 anos, apoiado numa bengala, mas com olhos ainda vivos e inteligentes. Amira, tia de Camila, uma mulher elegante de 45 anos. E Omar, primo de 35 anos que trabalhava nos negócios da família. Khalil se aproximou de Camila com lágrimas nos olhos. Habibti, disse ele em árabe. Depois traduziu. Minha querida neta, perdoe um velho tolo pelas escolhas erradas que fez no passado. A conversa que se seguiu foi intensa e reveladora. Khalil contou sobre os anos de arrependimento, sobre como havia procurado por Camila através de advogados internacionais, sobre como o orgulho e as tradições antiquadas da família haviam destruído vidas preciosas. A fortuna que construí não significa nada se não posso compartilhá-la com quem amo, disse ele, segurando as mãos de Camila. Você é minha herdeira legítima, mas mais que isso, você é a neta que sempre quis conhecer. Rafael observava tudo fascinado, vendo sua esposa descobrir uma família inteira que nunca soube que tinha. Mais tarde, conversando a sós com Khalil, ficou ainda mais impressionado. Sua neta é uma mulher extraordinária, disse Rafael. Forte, inteligente, íntegra. Igual a mãe dela era na juventude, respondeu Khalil. Mas Camila tem algo que Layla não teve na época. Coragem para lutar pelo amor. E um homem que vale a pena a luta. No dia do casamento, Layla ajudou Camila a se arrumar. O vestido da segunda cerimônia era uma obra de arte. Criado por um estilista renomado, combinava elementos da moda ocidental com bordados árabes tradicionais. Era uma fusão perfeita das duas culturas que corriam nas veias de Camila. Tem uma coisa que quero te dar, disse Layla, tirando do pescoço um colar antigo de ouro com pedras preciosas. Pertenceu à sua bisavó, depois à sua avó, depois a mim. Agora é seu por direito. Camila tocou o colar com reverência. É lindo. Como você. Layla sorriu através das lágrimas. Perdoe-me por todos os anos perdidos, Habibti. Se eu pudesse voltar no tempo... Não podemos mudar o passado. Camila interrompeu gentilmente. Mas podemos construir o futuro juntas. A cerimônia na fazenda foi deslumbrante. Convidados elegantes se misturavam com pessoas simples da comunidade de Camila. Uma mistura que simbolizava perfeitamente a união que estava sendo celebrada. Miguel e Mateus, agora com 1 ano e meio, foram os pajens oficiais, correndo pelo jardim em seus ternos pequenos e arrancando risos de todos os presentes. Quando chegou a hora dos votos, Rafael falou primeiro, sua voz carregada de emoção. Camila, quando te conheci há pouco mais de 1 ano, eu era um homem que tinha tudo materialmente, mas era vazio por dentro. Você me ensinou que riqueza verdadeira é ter alguém que te vê de verdade, que te entende, que te ama pelo que você é, não pelo que você tem. Você me mostrou que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, entre pessoas que o mundo diz serem diferentes demais. Prometo te amar não apenas nos dias de sol, mas especialmente nas tempestades. Prometo ser seu companheiro em todos os sonhos, seu refúgio em todas as dificuldades. Prometo nunca mais deixar que o mundo nos separe, porque entendi que meu mundo só faz sentido se você estiver nele. Camila, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu com voz firme. Rafael, você me encontrou quando eu estava invisível aos meus próprios olhos. Me ensinou que
Todos nós merecemos amor, que nossos sonhos são válidos, independente de onde nascemos, que não importa de onde viemos, mas para onde vamos juntos. Você me deu coragem para descobrir quem eu realmente sou. Uma mulher forte, inteligente, capaz de amar e ser amada. Prometo te amar com toda a força das minhas duas culturas, com toda a sabedoria que a vida me ensinou. Prometo ser sua parceira em todos os projetos, sua fortaleza em todas as batalhas. Prometo construir com você não apenas uma família, mas um legado de amor que supera qualquer preconceito. Quando o padre os declarou marido e mulher pela segunda vez, o beijo foi selado sob aplausos emocionados de 200 convidados. Calil chorava abertamente, Conceição suspirava de alegria, e até mesmo alguns dos empresários amigos de Rafael pareciam tocados pela sinceridade do momento. A festa foi memorável. Houve música brasileira e árabe, um banquete que mesclava pratos típicos dos dois países, apresentações de dança folclórica. Rafael surpreendeu a todos ao cantar uma música em árabe que havia aprendido secretamente nos últimos meses. Camila retribuiu cantando Asa Branca, de Luiz Gonzaga, que Rafael havia mencionado ser a música favorita de seu pai. Mas o momento mais emocionante foi quando Miguel e Mateus, que haviam passado o dia correndo entre os convidados, se aproximaram de Camila durante a valsa dos noivos. Eles a puxaram pela saia do vestido e, quando ela se abaixou para ouvi-los, gritaram em uníssono: Mama! Mama! Ajum! Palavra era em árabe e toda a festa parou para aplaudir. Camila os pegou no colo, um em cada braço, e dançou com eles e Rafael no centro da pista, formando uma família que havia nascido de forma inesperada, mas se solidificara no amor verdadeiro. Os anos que se seguiram foram de construção e crescimento contínuo. Rafael e Camila se mudaram para uma casa ampla no Alto de Pinheiros, mas mantiveram a casinha da vovó Conceição e visitavam a comunidade religiosamente todos os domingos. A empresa de Rafael floresceu ainda mais com a criação de um departamento de comunicação intercultural dirigido por Camila. Ela se especializou em facilitar negócios entre o Brasil e países do Oriente Médio, usando sua herança cultural única como ponte entre mundos diferentes. O sucesso foi tão grande que outras empresas começaram a contratar seus serviços como consultora. 2 anos após o casamento, nasceram as gêmeas Laila e Conceição, nomes que homenageavam as duas avós e representavam a união das culturas. Rafael, que nunca havia imaginado ser pai, descobriu-se um pai dedicado e carinhoso. Camila florescia na maternidade, cantando canções de ninar em 3 idiomas diferentes. A reconciliação com a família materna se consolidou gradualmente. Calil fez várias viagens ao Brasil, encantando-se não apenas com as bisnetas, mas com a força e dignidade que Camila havia desenvolvido, apesar ou por causa das dificuldades. Ofereceu-lhe um lugar na empresa familiar no Líbano, mas ela preferiu construir seu próprio caminho ao lado do marido. Você tem o espírito empreendedor da família Al-Rashid, disse Calil durante uma de suas visitas, observando Camila apresentar um projeto para empresários árabes interessados em investir no Brasil. Mas tem algo mais. Tem a humildade e a sabedoria que só a vida difícil ensina. A ONG que Camila criou para ensinar idiomas a jovens da periferia se tornou um projeto de vida. Idiomas abrem portas, ela sempre dizia aos alunos. Não apenas para outros países, mas para outras versões de vocês mesmos. Uma tarde, ela estava na sede da ONG ensinando árabe para um grupo de adolescentes, quando uma das alunas, Jéssica, de 16 anos, levantou a mão. Professora Camila, é verdade que a senhora era faxineira antes de virar empresária? É verdade, Camila respondeu sem hesitação. E não há nada de errado nisso. Trabalho honesto sempre tem dignidade. Mas como a senhora conseguiu mudar de vida?
Camila pensou por um momento antes de responder. Nunca parei de estudar, nunca parei de sonhar. E quando a oportunidade apareceu, eu estava preparada. Mas o mais importante foi aprender que nosso valor não depende da aprovação dos outros, e sim de quem somos por dentro. Miguel e Mateus, agora com 4 anos, chamavam Camila e Rafael de mamãe e papai, respectivamente. A mãe biológica deles, Letícia, havia conseguido se recuperar emocional e financeiramente, e mantinha uma relação saudável com toda a família. As crianças entendiam que tinham 2 mães, uma que os havia gerado e outra que os criava com amor incondicional. Uma noite, depois de colocar as 4 crianças para dormir, Rafael encontrou Camila na varanda, contemplando o jardim sob a lua cheia. "Em que você está pensando?" ele perguntou, abraçando-a por trás, como havia feito tantas vezes ao longo dos anos. "Estava pensando em como a vida é surpreendente", ela respondeu, apoiando-se contra seu peito. "Há 5 anos, eu limpava banheiros e achava que nunca seria nada além disso. Hoje tenho uma família linda, uma empresa próspera, projetos que ajudam centenas de pessoas e um marido que te ama loucamente", ele completou, beijando seu pescoço. "E um marido que me viu quando eu era invisível." Ela sorriu, virando-se nos braços dele. Eles ficaram ali abraçados, ouvindo os sons noturnos do jardim, o barulho distante do trânsito, os suspiros suaves das crianças dormindo no andar de cima. Era uma sinfonia familiar e reconfortante. "Rafael", ela disse de repente, "lembra da primeira vez que nos vimos? Você estava desesperado com os bebês chorando. Eu estava limpando o avião. Como poderia esquecer? Foi o dia que minha vida mudou para sempre. A minha também. Mas sabe o que mais mudou?" "O quê?" "Eu finalmente entendi o que a vovó Conceição sempre dizia, que toda história de amor verdadeiro é também uma história de coragem." Rafael sorriu, lembrando-se da mulher sábia que havia se tornado uma segunda avó para ele também. Conceição, agora com 81 anos, continuava morando na casinha de Cidade Tiradentes, mas passava a maior parte dos dias na casa deles, ajudando a cuidar dos netos e enchendo a todos de histórias e sabedoria. "Sua avó é uma mulher muito sábia", ele concordou. "E você é uma mulher muito corajosa." "Nós 2 somos", ela corrigiu. "Você teve coragem de desafiar sua própria classe social, de abrir mão do controle da empresa para ficar comigo, de construir uma vida diferente da que todos esperavam. E você teve coragem de voltar, de lutar por nós, de acreditar que merecia ser feliz." Camila pensou na mãe, Laila, que agora visitava o Brasil a cada 3 meses e havia se tornado parte integral de suas vidas. Pensou no avô Calil, que dizia que ela havia curado feridas de décadas apenas existindo. Pensou em todas as pessoas que disseram que um relacionamento como o deles nunca daria certo. Mas estava ali, 5 anos depois, não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Havia descoberto que não era apenas uma faxineira da periferia, nem apenas uma herdeira rica. Era uma mulher completa que havia aprendido a lutar por sua dignidade, por seu amor, por sua felicidade. "Sabe de uma coisa?" ela disse, olhando nos olhos azuis que havia aprendido a amar desde o primeiro encontro. "O quê?" "Eu não mudaria nada, nem mesmo as partes difíceis, porque todas elas nos trouxeram até aqui." "Nem mesmo os 3 meses que ficamos separados?" "Nem mesmo, porque foi naqueles 3 meses que eu aprendi quem eu realmente era. E foi voltando que aprendi que o amor verdadeiro vale qualquer luta." Rafael a beijou então. Um beijo que continha 5 anos de história, 4 crianças amadas, 2 famílias unidas e uma vida inteira de sonhos ainda por realizar. E ali, naquela varanda em São Paulo, cercados pelo amor que haviam construído contra todas as probabilidades, eles souberam que haviam verdadeiramente vencido. Vencido o preconceito, vencido as diferenças sociais, vencido o medo,
vencido as vozes que diziam que era impossível. Haviam vencido porque escolheram o amor. E quando o amor é verdadeiro, construído com respeito mútuo, admiração sincera e companheirismo real, ele não apenas sobrevive, ele transforma mundos. A história de Rafael e Camila se tornou lenda na empresa, na comunidade, entre as famílias de ambos. Uma prova viva de que o amor não conhece fronteiras de classe, cultura ou origem. Uma demonstração de que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis, entre pessoas que o mundo inteiro insiste em dizer que são diferentes demais. Mas eles sabiam a verdade que o mundo estava aprendendo. Não existe diferença grande demais quando dois corações decidem bater no mesmo ritmo. Era uma manhã de dezembro de 2034 e o Aeroporto Internacional de São Paulo fervilhava com o movimento típico das férias de final de ano. No terminal de aviação executiva, uma cena familiar se repetia, mas agora com personagens diferentes. Camila. Montenegro Al-Rashid, aos 39 anos, caminhava pelos corredores do hangar número 7 com a mesma elegância natural de sempre, mas agora carregava a confiança de quem havia construído um império próprio. Seus cabelos loiros estavam presos num coque sofisticado, e ela usava um terno azul marinho que combinava perfeitamente com seus olhos. Nas mãos, carregava uma pasta de couro e falava ao telefone em árabe fluente, negociando os últimos detalhes de um contrato bilionário entre uma empresa brasileira e um consórcio do Oriente Médio. Ao lado dela, Rafael, agora com 52 anos, observava com o mesmo olhar apaixonado de 10 anos atrás. Alguns fios grisalhos nas têmporas apenas acrescentavam charme ao homem que havia aprendido que o verdadeiro sucesso se mede em amor, não em dinheiro. "Mama, papai, vocês podem parar de trabalhar por 5 minutos?" reclamou Laila, agora com 8 anos, puxando a saia da mãe. A menina havia herdado os olhos azuis do pai e os cabelos loiros da mãe, mas tinha a personalidade determinada de ambos. "E nós também queremos atenção", completou Conceição, sua gêmea idêntica, mas de temperamento mais doce. As duas falavam perfeitamente português, inglês e árabe, alternando entre os idiomas conforme o humor. Miguel e Mateus, agora adolescentes de 14 anos, carregavam as bagagens da família com a desenvoltura típica da idade. Eram rapazes bonitos, inteligentes, que chamavam Camila de mãe com naturalidade absoluta e eram orgulhosos de contar para os amigos sobre a mãe poliglota que construiu uma empresa internacional. "Desculpem, meus amores." Camila guardou o telefone e se abaixou para ficar na altura das gêmeas. "Mamãe estava fechando um negócio muito importante." "Mais importante que nós?" Laila arqueou uma sobrancelha de forma tão idêntica a Rafael que todos riram. "Nada é mais importante que vocês." Rafael se juntou ao grupo, abraçando a família. "Mas este negócio em particular vai permitir que a ONG da mamãe construa 10 novas escolas de idiomas na periferia." "Ah, então pode trabalhar." Conceição assentiu com seriedade. "Vovó Conceição sempre diz que trabalho que ajuda pessoas é sagrado." A menção da bisavó trouxe sorrisos nostálgicos aos adultos. Conceição, agora com 91 anos, continuava sendo o coração pulsante da família, morando 6 meses do ano em São Paulo e 6 meses em Beirute, onde havia se tornado a matriarca não oficial da família Al-Rashid reunificada. O jato particular que os aguardava era maior e mais luxuoso, aquele onde tudo havia começado 11 anos atrás. Mas para Camila, pisar naquela aeronave sempre despertava memórias poderosas. Ali havia começado não apenas seu amor por Rafael, mas sua jornada de autodescoberta. "Lembram da primeira vez que entramos num avião juntos?" Rafael murmurou no ouvido de Camila enquanto os filhos se acomodavam. "Como esquecer?"
2 bebês chorando, você desesperado, eu tentando ser invisível. Ela sorriu, acariciando o rosto dele. Quem diria que daquela confusão nasceria tudo isso? Eu sabia, disse uma voz atrás deles. Era Letícia, a mãe biológica de Miguel e Mateus, que os acompanhava na viagem para o Líbano. Aos 38 anos, era uma mulher renovada, casada novamente e mãe de mais 2 crianças. A relação dela com Camila havia se tornado uma amizade genuína, baseada no amor compartilhado pelos meninos. Você sabia de nada, Rafael riu. Você estava internada se recuperando. Mas quando voltei e vi vocês 2 com os meninos, soube imediatamente. Havia algo na forma como vocês se olhavam, como cuidavam das crianças juntos. Era óbvio que eram almas gêmeas. Durante o voo para Beirute, Camila observava pela janela as nuvens que se estendiam infinitamente. A viagem havia se tornado anual. Passavam sempre as festas de fim de ano no Líbano, cercados pela família Al-Rashid, que havia se tornado tão brasileira quanto libanesa. Khalil, agora com 84 anos, aguardava ansiosamente a chegada dos bisnetos. O patriarca que um dia havia dividido uma família, por preconceito social agora, era o maior defensor da união entre culturas. Havia até aprendido português para conversar com Conceição, as 2 matriarcas formando uma dupla hilária e sábia. Mama, Leila se aproximou da poltrona de Camila. Conta de novo a história de como você e papai se conheceram. Você já conhece essa história de cor, Camila riu. Mas eu gosto de ouvir. É como um conto de fadas, só que de verdade. Camila puxou a filha para o colo e logo Conceição, Miguel e Mateus se juntaram ao grupo. Rafael abandonou os relatórios financeiros e se aproximou também. Até Letícia parou de ler para ouvir. Era uma vez. Camila começou com a voz teatral que as crianças adoravam. Uma moça que limpava aviões e achava que seria invisível para sempre. Ela sabia falar muitas línguas, mas não sabia que tinha valor. Um dia entrou num avião onde havia 2 bebês chorando e um homem desesperado. E ela cantou em árabe, completou Conceição, batendo palmas. E o homem ficou fascinado, acrescentou Laila. E eles se apaixonaram, finalizaram Miguel e Mateus em coro. Mas não foi fácil, Rafael continuou a narrativa. As pessoas disseram que eles eram diferentes demais, que não daria certo, que o amor não bastava. Mas bastou, as meninas gritaram juntas. Bastou porque eles foram corajosos, Camila concluiu, olhando nos olhos de cada criança. Porque entenderam que o amor verdadeiro não vê diferenças de dinheiro, cor ou origem. Vê apenas o coração. E agora? Somos uma família feliz. Conceição suspirou satisfeita. A família mais feliz do mundo. Rafael confirmou, beijando a testa da esposa. Mais tarde, quando as crianças adormeceram, Rafael e Camila ficaram acordados conversando. O avião cortava silenciosamente a noite, levando-os para mais uma reunião familiar que celebraria não apenas o Natal e o Ano Novo, mas o milagre cotidiano de terem encontrado uns aos outros. Você tem ideia do que conquistamos? Rafael perguntou, entrelaçando os dedos. Nos dela, temos uma família linda, uma empresa próspera, projetos que mudam vidas. Ela enumerou. Temos mais que isso. Provamos que é possível, que o amor pode vencer qualquer obstáculo, que 2 pessoas de mundos diferentes podem construir algo novo e bonito juntos. Camila pensou na menina de 29 anos que havia entrado naquele avião 11 anos atrás. Insegura, invisível aos próprios olhos, achando que não merecia nada além do que já tinha. Agora era CEO de uma empresa internacional. Filantropa reconhecida, mãe de 4 filhos, esposa amada, filha reconciliada, neta orgulhosa. Sabe o que mais me orgulha? Ela disse baixinho. O quê?
As escolas que construímos já são 50 unidades espalhadas pelo Brasil, ensinando idiomas para crianças da periferia. Quantas Camilas estamos ajudando a descobrir que podem ser mais do que o mundo espera delas? E a Fundação no Líbano que financia intercâmbios culturais. Rafael acrescentou. Quantos jovens árabes já vieram estudar no Brasil? Quantos brasileiros conheceram o Oriente Médio? Eles haviam construído pontes não apenas entre seus mundos pessoais, mas entre culturas inteiras. O Instituto Montenegro Al-Rashid era referência mundial em programas de intercâmbio cultural e ensino de idiomas para comunidades carentes. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, Camila confessou, que uma faxineira do aeroporto conseguiu chegar tão longe. Não foi uma faxineira que chegou longe, Rafael corrigiu gentilmente. Foi uma mulher extraordinária que sempre teve potencial. Você apenas precisava de alguém que enxergasse isso. E você precisava de alguém que te ensinasse que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro. Eles se beijaram ali, a 7.000 metros de altitude, enquanto voavam para celebrar mais um ano de uma história de amor que havia começado de forma impossível e se tornado uma lenda de coragem e determinação. Quando o avião iniciou a descida em Beirute, Camila olhou para os filhos dormindo e para o marido ao seu lado. Em algumas horas, estariam cercados pela família libanesa que os recebia como heróis, pela vovó Conceição, que contaria histórias antigas, pelas tias que cozinhariam pratos tradicionais, pelos primos que falariam em árabe, português e inglês numa mistura alegre e caótica. Era exatamente assim que deveria ser. Uma família unida não pela origem ou pela conta bancária, mas pelo amor que supera qualquer diferença. A menina que um dia se achava invisível havia se tornado a matriarca de uma dinastia de amor que se espalhava por 2 continentes, 2 culturas e 4 idiomas. E o melhor de tudo, era apenas o começo. E aí, pessoal, que jornada incrível, não foi? Uma história que começou com dor e terminou com muito amor. Vocês que acompanharam até aqui, me conta, qual foi a parte que mais tocou o coração de vocês? Eu fico emocionada só de pensar como o amor verdadeiro consegue superar qualquer obstáculo. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que fazem o coração bater mais forte, deixar um like, se essa história mexeu com vocês, comentar de qual cidade vocês estão assistindo. Adoro saber onde estão nossos amores, sugerir novas ideias para próximas histórias. Vocês já viveram ou conhecem alguma história de amor que superou as diferenças sociais? Conta pra gente aqui nos comentários. Quero ler todas as suas histórias. Até a próxima, pessoal. Continuem acreditando no amor.